Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos 5, de 1 a 5. E o tema dessa mensagem de hoje, queridos, é nunca perca a sua esperança. Você pode repetir comigo? Nunca perca a sua esperança. Pega na mão do irmão que está do seu lado, sacode assim e diz assim: meu irmão, nunca perca a sua esperança, amém? Glória a Deus. Romanos 5, de 1 a 5. Os irmãos acharam? Oh, misericórdia, pastor. Amém. Romanos 5 nos diz assim, a partir do verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E essa esperança não nos decepciona, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Queridos, a esperança está em Deus. A nossa esperança precisa sempre estar em Deus. Porque essa esperança, como o texto que nós acabamos de ler aqui agora em Romanos 5, essa esperança ela nunca vai nos desapontar. Essa esperança nunca vai nos decepcionar. Às vezes nós colocamos as nossas esperanças em coisas, em objetos, mas a nossa esperança tem que estar em Deus. Colocamos as nossas esperanças em homens. Não. Tudo que temos e somos, toda a nossa esperança, tem que estar apenas em Deus. Porque se a nossa esperança não está em pessoas, se a nossa esperança não está em coisas, se as nossas esperanças não estão em objetos, não está na nossa conta bancária, mas se a nossa esperança está em Deus, a sua palavra, ela declara que nós seremos mais do que vencedores. Amém, queridos? Então, que a sua esperança esteja sempre em Deus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Mas toda essa esperança nasce no nosso coração. Se o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, essa esperança nunca vai nos desapontar. Acredite numa coisa, às vezes nós fazemos planos, temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos, e isso é maravilhoso. Nós estamos vivos. Quantos estão vivos aqui? Glória a Deus. Amém por isso. Se você está vivo, queridos, é sinal que você é uma pessoa produtiva. É sinal que você tem sonho, que você tem plano, que você tem um projeto. Alguns especialistas falam que nós precisamos ter sonhos, planos e projetos de pequeno, médio e longo prazo. Eu não tenho esse tipo de plano, eu só tenho um plano. O plano de fazer aquilo que agrada a Deus. Porque se o meu plano é um plano que agrada a Deus, na hora certa, o Senhor vai liberar cada um desses sonhos, planos e projetos. Amém, queridos? Agora, às vezes, nós passamos por algumas derrotas. Nós passamos por algumas decepções ao longo dessa caminhada. E isso faz parte da vida. Quantos aqui já foram derrotados? Quantos aqui já foram derrotados pelo menos uma vez na vida? Levante a sua mão. Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Eu quero te pedir, você que não levantou a sua mão, no final desse culto, vem orar por mim, que eu quero receber essa unção que está sobre a sua vida. Amém, queridos? Porque eu quero acreditar aqui que cada um de nós aqui já passou por alguma derrota, seja ela pequena, seja ela grande. Por quê, pastor? Porque isso faz parte da nossa caminhada. Como eu disse agora há pouco, você está vivo. Você é um ser humano. E seres humanos falham, seres humanos erram, seres humanos pecam, seres humanos são derrotados. Mas o que não pode, queridos, é deixar que a derrota passe a fazer parte da nossa vida. A derrota ela tem que vir sobre as nossas vidas como um aprendizado, para que nós possamos corrigir o que estava errado,
corrigir a rota e continuar caminhando e prosseguindo em direção à vontade de Deus. Nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, mas os nossos sonhos, os nossos projetos e planos, eles têm que estar alinhados com os sonhos, projetos e planos de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra até aqui? Olha só o que Jeremias 29:11 nos diz. Isso é Deus falando ao nosso coração. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Vocês não estão entendendo. Deus está falando assim: ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz. Para quê? Para te dar um futuro lindo, próspero e abençoado. E uma esperança, porque a sua esperança tem que estar em mim. Então, qual é a chave? A chave está aqui no 12, quando ele diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, a chave para que nós venhamos a prosseguir, não olhar para os nossos fracassos, é ter um coração na presença de Deus. Que todos os nossos sonhos, planos e projetos estejam alinhados com o coração de Deus. Vamos passar por provas, vamos passar por tribulação. Jesus mesmo disse isso na vida, queridos: vocês vão ter aflição, mas tenham o quê? Tenham bom ânimo. Se nós tivermos bom ânimo, a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. A derrota não é para filho de Deus. A derrota, ela faz parte, mas nós não podemos nos acomodar com a derrota. Olha só o que Paulo nos fala lá em 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Olha só. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Sabe quem são os vasos de barro? Os vasos de barro somos nós. Porque nós somos frágeis, somos fracos. E às vezes nós nos quebramos todinho. Mas aí vem o grande oleiro, que é Deus, vem e nos reconstrói para a sua honra e glória. Então o que Paulo está falando é isso aqui. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, os que vivemos, estamos sempre sendo entregues à morte por amor a Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Verso 18 fala assim: não atentando nós para as coisas que estamos vendo, porque as coisas que nós estamos vendo, elas são perecíveis, mas atentamos para aquelas que não veem, porque as coisas que não se veem, elas são do alto e são para a vida eterna. Não são as circunstâncias, não é o nosso modo de ver as coisas, é a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. E é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Apesar de toda a tribulação, de toda a angústia, toda a perseguição, todo o desespero, o nosso olhar tem que estar em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Pastor, está difícil, a luta está grande, eu não sei o que fazer, o que eu vou fazer com a minha vida nesse exato momento? Porque eu estou pensando até em desistir. Eu tenho uma palavra para você essa noite: não desista. Não desista, porque Ele não desistiu de você. Ele foi até o fim, e foi até o fim em morte de cruz, uma morte humilhante, uma morte horrível, mas havia um propósito, que era de te trazer vida, e vida em abundância.
Naquela cruz houve morte, mas naquela cruz também houve ressurreição. E quando você pensar que é o fim, é hora de você morrer e ressuscitar com Ele, porque nele nós somos mais do que vencedores. As crises não vão nos abater, porque nós temos Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor, queridos. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Deus falou muito forte ao meu coração sobre essa palavra essa semana. Eu tinha um plano todo arrumadinho, todo organizadinho, todo certinho, tudo para dar certo. E quando nós apresentamos esse plano, a pessoa disse simplesmente assim: não quero. Não quero. Nós ficamos, mas como assim? Não quer? Não, não quero. Botamos, como diz o mineiro, botamos o embornal debaixo do braço e fomos embora para casa. Mas dentro do carro Deus falou comigo: tem resposta para isso aí. Me aguarde, porque eu é que estou no controle da sua vida. Não é eu que estou no controle da sua vida? Aí Deus me trouxe essa palavra, esperança. Apesar de toda a tribulação, de toda a pressão, de toda a angústia, toda a decepção, nele nós temos vida, porque Ele sempre dá a vitória. Amém? E estudando esse texto, queridos, eu fui estudar o texto de Josué, capítulo 6, 7 e 8, quando Deus dá a vitória para Israel sobre a cidade de Jericó. Lá no capítulo 6, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas depois você vai estudar. E esse é um dos motivos que nós, às vezes, pedimos para que você não abra a sua Bíblia, para que você se interesse, não é, pastora Meire? E vai estudar o texto na sua casa. Os capítulos 6, 7 e 8 de Josué, você vai entender uma derrota que os israelitas passaram na sua segunda batalha, logo depois que eles atravessaram o Rio Jordão. No capítulo 6, Deus manda os israelitas destruírem a cidade de Jericó. E nessa época, Jericó era uma cidade muito grande, uma cidade fortificada, com altas muralhas, praticamente uma fortaleza intransponível. Mas Deus fala aos israelitas: olha, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta, tocarão as trombetas, entendeu? E voltarão ao arraial, uma vez ao dia. No último dia, no 7º dia, vocês darão 7 voltas, tocarão as trombetas e a muralha se cairão. Vocês vão entrar e vão destruir tudo, tudo. Não é para sobrar nada. Somente o ouro, a prata, os vasos de barro, de bronze, de ferro, isso vocês vão trazer, porque isso é consagrado ao Senhor. Isso é para mim. Mas vocês não vão pegar nada. E dessa forma, os israelitas foram lá, deram 6 voltas durante um dia, 7 voltas no último dia, as muralhas caíram e tiveram grande vitória. Voltaram para casa totalmente felizes, o povo comemorando, celebrando, atravessamos o Jordão, ganhamos a nossa primeira vitória, invadimos, matamos todos, e todo mundo ali voltou para casa feliz e satisfeito. Ou seja, o plano deu certo. Tudo deu certo naquele exato momento. Mas, no capítulo 7, Deus fala, aliás, Josué precisava invadir uma segunda cidade. E essa cidade chamava-se Ai, ou Aí. Então, Ai era uma cidade pequena, poucos habitantes. Então, Josué fala ao povo: olha, vão vocês lá, mandem aí só 3.000 homens, porque a cidade é pequena, então vocês vão destruir ela rapidinho ali. Então, não se demorem muito, não vamos cansar muito o povo. Então, o pessoal vai ali, para essa pequena cidade. Entendam que eles ganharam uma grande cidade, derrotaram ela rapidamente, destruíram Jericó rapidamente. E tinha uma pequena cidade, chamada Ai, que não tinha necessidade de mandar todo o exército de Israel. Então, Josué fala: olha, manda lá só uns 3.000, porque a cidade é pequena. Rapidinho vocês vão lá e destroem, e voltam para o acampamento e pronto. Resumindo a palavra de Deus, né? Mas aí é que foi a derrota, queridos. Aí que foi a derrota. Porque lá em Ai eles foram derrotados. 36 homens morreram naquela noite. 36 homens faleceram ali. 36 filhos ficaram sem seus pais.
36 esposas ficaram sem seus maridos. 36 filhos, 36 mães ficaram sem seus filhos. E foi grande a derrota de Ai. Ou seja, ganharam uma grande batalha com um grande exército. E uma cidade pequena, com um pequeno exército, sofreram uma derrota. E ainda perderam 36 homens. Por quê, pastor? Por que isso aconteceu? Por que Israel fracassou? Sabe por que nós às vezes fracassamos, queridos? Sabe por que nós falhamos? Porque às vezes os nossos planos não dão certo? Porque nós não obedecemos. Nós não obedecemos a Deus. Não obedecemos aquilo que Deus está falando aos nossos corações e queremos agir na nossa força, no nosso próprio braço. E quando nós agimos dessa forma, a derrota, ela é certa. A derrota vai nos alcançar. E foi o que ocorreu aqui com o exército de Israel. Um único homem decidiu não obedecer ao Senhor. E porque esse único homem não obedeceu ao Senhor, a derrota de Israel foi grande e foi feia. 36 homens perderam a sua vida, simplesmente porque não obedeceram ao Senhor. Lá no capítulo 6, verso 18, Deus fala para os israelitas invadirem Jericó, mas ele deixa uma única condição. Uma única condição. Capítulo 6, verso 18 diz assim: fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que vocês não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Por quê, pastor? Porque Jericó era uma cidade idólatra. E Deus não queria que o seu povo tocasse em coisa consagrada a outros deuses. Então Deus fala: olha, não toque em nada dessa cidade. Destrua tudo. Traga só o ouro e a prata e os artefatos de bronze e de ferro. Mas o restante é para destruir tudo. Porque o ouro e a prata já são consagrados a mim. Mas vocês não poderão tocar em nada. Nada. Porque eu não quero que vocês toquem naquilo que foi consagrado a outros deuses. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus tem ciúme de nós, queridos. Deus nos quer por inteiro. Deus não nos quer pela metade. Então Deus deu essa ordem: vocês vão lá, vocês vão destruir, mas não é para pegar nada. Mas um homem desobedeceu. E quem foi esse homem, pastor? Um homem chamado Acã. Você vai ver isso lá no verso 7, capítulo 1. Você vai ver o momento em que Acã se aposta das coisas que Deus disse para ele não se apossar. Então, no capítulo 7, verso 21, Acã é confrontado e Acã confessa o seu pecado. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? É que se nós queremos restauração para as nossas vidas, se nós queremos nos redimir com Deus e vencer as nossas derrotas e os nossos fracassos, nós precisamos confessar os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas. E lá no capítulo 7, verso 21, Acã confessa o seu pecado e diz assim: quando vi entre os despojos, uma boa capa babilônica, 2,4 kg de prata e 600 gramas de ouro, cobicei-os e tomei-os para mim. E eles estão escondidos debaixo da terra, no meio da minha tenda, e a capa e a prata está debaixo da minha capa. Vocês estão entendendo aqui, queridos? Qual foi o pecado de Acã? Acã, Deus falou para Israel: não toque em nada, não pegue em nada, porque isso tudo aí está amaldiçoado, e se vocês tocarem nessas coisas, vocês também vão se tornar malditos. Mas um homem decidiu desobedecer a Deus, cometeu um pecado gravíssimo. E qual foi esse pecado, pastor? O pecado da cobiça, o pecado da vaidade. Porque Acã olhou para aquela capa, achou aquela capa muito bonita, entendeu? E pensou assim: olha, essa capa aqui me caiu bem, eu vou ficar presença com isso aqui. Vou pegar aqui 2 quilos de prata, essas 600 gramas de ouro, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou consertar a minha vida. Eu vou ficar bem na foto, como se diz. Parecer cheio do dinheiro, bem arrumado. Deus não está vendo, não tem ninguém vendo.
eu penso assim que Acã olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Então o que ele pensou? Rapaz, não tem ninguém vendo, eu vou levar. Só, queridos, que Acã se esqueceu de Deus. Esqueceu daquele que vê todas as coisas. Esqueceu do Pai de toda luz. Daquele que nada fica encoberto. Daquele que vê todas as coisas. E porque esse homem não obedeceu a Deus, ele trouxe maldição, não só para ele, mas para todo um exército, para todo um acampamento. E o que eu aprendo aqui, queridos, é quando nós desobedecemos a Deus, nós não fazemos o que agrada a Deus, nós vamos sofrer sérias consequências. Que não seja assim comigo, que não seja assim com nenhum dos irmãos que estão aqui essa noite. Que você sempre tenha um coração grato, um coração alegre, um coração que ama a obedecer a Deus. Acã desobedeceu ao Senhor, e isso trouxe derrota para Israel. Pela sua desobediência, 36 homens morreram. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 5,19, que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas também pela obediência de um só homem, nós fomos justificados. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo nós somos justificados, queridos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz que lá em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 Samuel 15:22 diz que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não adianta, queridos, nós nos sacrificarmos se nós não obedecermos a palavra de Deus. E acredite, a desobediência de Acã, a sua cobiça, o levou à derrota. Sabe o que eu vejo aqui? Que Acã não conseguiu resistir. Acã queria ser. Acã queria se dar bem de qualquer forma. Mas Deus nos ensina através da sua palavra que nós não precisamos ter. Acã queria ter, perdão, eu troquei aqui. Acã ele queria ter. Mas Deus nos ensina na sua palavra que nós precisamos ser. Como assim, pastor? Ser filhos de Deus. Sermos a imagem de seu Filho Jesus. Mas essa capa babilônica, ela representa, sabe o quê? As coisas mundanas, as coisas do mundo. Aquilo que nos afasta da presença de Deus, porque a capa esconde o que está por baixo. Não revela quem verdadeiramente nós somos. E esse mundo que nós vivemos hoje em dia, queridos, é um mundo que, para você ser, você precisa ter. Você precisa ter muitas coisas, você precisa ter várias mulheres, vários homens, vários bens. Você precisa ter muita coisa para você ser aceito nesse meio, sabe? Isso tem levado muitas pessoas à derrota, à depressão, à tristeza, à comparação. Porque se você não tem nesse meio, desse mundo, você não é aceito. Porque eles te veem como um fracassado. Mas Deus não te chama para isso. Deus te chama para ser. Porque se você se tornar um filho e uma filha amada dele, ele vai te dar todas as coisas. Porque ele é o dono do ouro e da prata. E ele tem vestes novas. E ele quer te dar calçados novos essa noite. Para que você continue prosseguindo em fé. Não olhando para as derrotas, mas olhando para ele, que nos ama e tem sempre novidade de vida. Acã não roubou somente um exército. Acã roubou também a Deus, porque quando ele pegou o ouro e a prata, que era de Deus, ele roubou ao Senhor. E às vezes nós roubamos ao Senhor e não sabemos. Roubamos como, Senhor? Roubamos o nosso tempo com Ele. Não temos tempo com Deus. Não o honramos. Deixamos o Senhor de lado. Vamos consultá-lo quando tudo já deu errado. Quando Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Depois que tudo falha, que tudo fracassa, que tudo dá errado, é que nós vamos buscar a presença de Deus. Aí é que está o erro, aí é que está a derrota. Porque se Acã tivesse obedecido da maneira correta e tivesse feito o que agradasse a Deus, ele não teria passado essa humilhação tão grande. Queridos, que o nosso coração esteja sempre na presença de Deus e que nenhuma comparação venha habitar no nosso meio.
Você é especial, você é único. Deus te fez de uma forma especial. Não existe um outro pastor Antônio, não existe um César, não existe uma Meire, não existe um Yolanda igual a essas que estão aqui essa noite e a esses que estão aqui essa noite. Porque Deus te fez único. E Deus quer trabalhar em você da forma que você é, porque o que Ele tem é para você e é especial, e Ele quer te usar de uma forma grandiosa e de uma forma poderosa. Então não use essas capas do mundo, vista as vestes, vestes novas, vestes de santidade que o Senhor tem preparado para você. Tire o seu olhar das coisas e volte o seu coração para Jesus. Amém, queridos? Mas eu tenho uma ótima notícia para você essa noite. Uma excelente notícia. Com Deus, o nosso Pai, nós sempre temos chance de recomeçar e fazer tudo de novo. Por mais que nós venhamos a falhar, por mais que nós venhamos a fracassar, em Deus nós sempre temos a chance de recomeçar e fazer tudo novo. Lá no capítulo 7, verso 10, Josué estava abatido, triste, pensando, meu Deus, que fracasso foi esse? Nós tivemos uma vitória tão grande em Jericó, e agora com Ai, uma cidade tão pequena, nós sofremos essa tão grande derrota. E Josué estava lá triste, abatido. Então Deus chega para Josué e fala, levanta-te, homem, por que você está aí prostrado? É hora de você se levantar e mudar essa situação. É hora de você tomar uma providência, de você largar essas coisas erradas que o povo fez. É hora de você queimar tudo, jogar tudo fora. Você vai ter mais uma chance. Juntos nós vamos recomeçar. Então Josué se levanta no meio do povo, convoca as tribos, consulta a Deus e descobre quem foi aquele que tinha falhado, que tinha pecado, que tinha desobedecido a Deus. E Acã e toda a sua família é morto. Por quê? Porque Deus não convive com o pecado. Para se conviver com Deus tem que ter santidade, queridos. Tem que ter um coração puro e mãos limpas. Então Acã é exterminado totalmente. E Israel volta a ser vitorioso. Por quê? Porque o pecado foi tirado do meio do povo. Se nós queremos ser vitoriosos, queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados, ir a Deus com o coração limpo e pedir a Ele para que nos restaure, porque Ele é fiel e justo. Não adianta nos abater, não adianta ficar olhando para o passado. Não, nós temos que olhar para frente, olhar para o novo de Deus. As derrotas, os fracassos, eles não têm que nos paralisar. Não, porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Falhou, errou, joga isso para lá. Confessa a Deus, recebe a restauração, a justificação que nós só encontramos em Jesus e vamos prosseguir em fé, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então dê um forte aplauso ao Senhor. O nosso passado, queridos, não pode definir o nosso futuro. Não, não. Cristo é o mesmo, Ele é o mesmo de ontem, é o de hoje, será o de amanhã. E Ele tem sempre o melhor para nós. O passado não nos pode definir. Mas, pastor, eu já errei tanto, eu já falhei tanto. Será que ainda tem chance para mim? Tem, queridos. Basta você querer, basta você se levantar. E Deus diz a pessoas aqui essa noite, levante-se, homem. Levante-se, ó varão poderoso, ó varoa poderosa, porque eu quero te usar. Grandes coisas eu quero fazer no seu meio. Mas não se apegue ao passado. Olhe para frente, porque o seu passado não vai definir o seu futuro. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Paulo reconheceu isso. Está aqui em Filipenses 3,12 que diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não o julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas
que para trás ficam, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Queridos, o nosso alvo é Jesus, a nossa vocação é Jesus, e o nosso chamado é para sermos semelhantes a Ele. Mas as falhas, as derrotas, os planos errados, eles vão sempre tentar nos afastar dessa vocação, de nos tornarmos a cada dia semelhantes a Ele. Nunca seremos iguais a Ele, porque nós somos pecadores. Agora, Ele não conheceu o pecado. Por isso que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele, mas nunca iguais a Ele. Não deixe que o passado venha te paralisar. Não deixe que o passado venha definir o seu futuro. Falhamos sim, erramos sim, vamos passar por derrotas, mas os nossos olhos e a nossa fé têm que estar sempre em Deus, porque Deus é a nossa esperança viva. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 15, verso 1. Nós vamos ler aqui uma das mais belas passagens de todos os evangelhos. A passagem do filho pródigo. Lucas 15, 1. A palavra de Deus nos diz assim: Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvi-lo. Quem se aproximou de Jesus? Quem se aproximou de Jesus? Os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e ainda come com eles. Sabe por que esses publicanos, esses escribas e fariseus falaram isso? Que Jesus recebe pecadores e ainda come com eles? Porque na Israel antiga, o judeu, quando o judeu divide uma refeição com você, ele está declarando que ele te aceita como você é. Você passa a fazer parte da vida dele e da família dele. Então isso chocava ali os escribas e os fariseus. Espera aí, esse homem ele senta para almoçar, para jantar com pecador, com publicano? Então isso chocava, porque era como se Jesus estivesse declarando assim: eu te aceito como você é. Você a partir de hoje vai ser justificado. Você vai ser parte da minha vida. Jesus está dizendo aqui essa noite que Ele te aceita como você é. Mas há uma coisa, uma condição. Depois que Ele te aceitar, Ele não vai te deixar da forma como você é. Ele vai te transformar totalmente para a honra e glória dEle. Então Jesus propôs uma parábola, quando Jesus ouviu a murmuração dos fariseus. Jesus contou uma parábola e está lá no verso 11. Eu quero que você acompanhe comigo. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens e tudo o que tenho direito. Então o pai foi e dividiu com o seu filho. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desregrada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e se juntou aos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servos de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui perecendo de fome? Queridos, ainda tem pão. A mesa do Senhor tem muito pão.
Na mesa do Senhor nunca falta pão para aquele que é filho. O pão vivo que desceu dos céus, está aqui essa noite. E Ele nos diz que a mesa está cheia de pão, porque para filho nunca falta pão. Então aquele filho continua: levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, ainda estando longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei a melhor veste e vestiu. Põe-lhe um anel em sua mão e calçado nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles comeram e se alegraram abundantemente. Sabe o que esse texto falou ao meu coração, queridos? É que aquele filho estava na presença do pai, o filho mais novo. Mas um dia aquele filho achou que a presença do pai não era suficiente. Então ele chegou para o pai e disse assim: Pai, me dá tudo que é meu. Me dá tudo que é meu aí, porque a partir de hoje eu vou viver a minha vida. Eu vou viver do meu jeito, não do seu jeito. Mas dá o que é meu aí que eu vou me embora. E aquele filho deixou a presença do pai e foi viver a sua vida do jeito que ele queria. Na farra, na bagunça, na desordem. Só que um dia aquele filho caiu em si, da besteira que ele havia feito. Então ele se lembrou do pai. E ele estava no fundo do poço. E a Bíblia é clara, diz que ele, caindo em si, ele se lembrou da mesa do pai, da mesa farta, da mesa que nunca falta pão. E ele disse assim: meu Deus, quanto pão tem na casa do meu pai. E os servos estão lá agora desfrutando desse pão. E eu que sou filho estou distante. Quem me dera se eu pudesse comer pelo menos as lavagens desses porcos aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir desculpas e vou pedir para ele para que eu seja pelo menos um dos seus servos. Talvez ele não me aceite mais como filho, mas tomara que ele me aceite pelo menos como servo. Eu imagino, isso não está na Bíblia, mas eu imagino aquele filho mais novo pensando dessa forma. Então, ele deve ter se preparado muito bem, ido para a frente do espelho, né? E falado: olha, quando eu encontrar meu pai, o discurso já vai estar preparado, então eu vou pedir perdão para ele, e vou, sabe, e eu tenho certeza que o meu pai vai deixar que eu seja pelo menos ali um dos servos. Aquele rapaz estava totalmente enganado, queridos. Quem é filho nunca perde a sua posição. Quem é filho nunca volta a ser escravo. Quem é filho senta à mesa com o pai e desfruta de tudo. Não é apenas uma parte, ele desfruta de tudo. E quando aquele filho começou a ensaiar o seu discurso, o pai simplesmente o abraçou e o beijou e disse: tragam uma veste nova, coloquem no dedo um anel e coloquem sandálias nos seus pés. Matem um novilho cevado e vamos nos alegrar. Porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que escassez é para escravo. Escravo é que tem mente de escassez. Filho não. Filho volta para o pai e desfruta das bênçãos do Senhor, porque o pai esquece tudo e se alegra quando um filho volta para casa. Sabe o que me fala mais ainda? E aqui eu quero fechar a minha palavra. O momento em que aquele pai se lança aos braços do filho e o beija e o recebe novamente, apesar de toda falha, de todo erro, de toda derrota, aquele pai abre os seus braços e se alegra porque o filho voltou para casa. E sabe o que o pai faz para o filho? Manda lhe colocar uma veste nova. Uma veste nova.
Lembra de Acã? Lembra de Acã? A capa da maldição. Com o filho não tem capa de maldição. Com o filho tem vestes novas, vestes de santidade. Porque com ele nós somos santos e somos justificados. Deus está colocando vestes novas em pessoas aqui essa noite. Deus está santificando as pessoas. Deus está justificando pessoas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aquele pai fala aos seus servos: coloquem um anel no seu dedo. Coloquem um anel no seu dedo. Lembra de Acã? O que Acã roubou? Roubou a prata e roubou o ouro. E foi extremamente envergonhado porque havia desonrado a Deus. Filho não. Filho recebe autoridade. Filho recebe restituição. Quando aquele homem colocou o anel de volta no dedo do seu filho, ele estava restituindo ao seu filho a autoridade da família. Você volta a ser o que você era, porque eu paguei o preço por você. Você é meu. E pelo sangue do meu filho que foi derramado naquela cruz, você volta a ter autoridade. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Acã errou, pecou, falhou, mas o filho pródigo reconheceu o seu erro e voltou para os braços do pai. E o pai lhe põe sandálias novas, vestes novas e um anel do dedo. E aquele filho se alegra porque estava de volta à casa do pai. Queridos, não se apegue às derrotas, não se apegue às falhas e os fracassos do passado. Mantenha a sua esperança, mantenha a sua visão de filho, não uma visão de escravo, de escassez, mas uma visão de filho que se senta à mesa com o rei e tem sempre uma mesa farta e uma mesa abundante. Amém, queridos? Você recebeu essa palavra? Glória a Deus por isso. Então fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Pai. Você pode por um instante curvar sua fronte, agradecer a Deus por essa palavra. Peça ao Senhor para que essa palavra fique no seu coração. Que você nunca venha a ser como Acã, que venha desobedecer a Deus. Não. Que os seus olhos estejam sempre em Deus, fazendo aquilo que o agrada, aquilo que é correto aos seus olhos. Que você sempre seja como um filho abençoado, um filho que é justificado pelo Pai. Que você sempre possa estar se lavando, se vestindo, porque Deus te justifica. Na vida nós vamos passar por derrotas, vamos passar por falhas, mas Ele sempre vai nos acolher de volta, porque nós somos filhos, e um pai nunca despreza seus filhos. E essa noite, Deus está chamando filhos de volta. Existem filhos aqui, que Deus está chamando para voltar à casa do Pai. Se você é um desses filhos, eu quero que você coloque o seu coração, a mão sobre o seu coração e ore ao Senhor, e diga: Pai, eu estou com saudade de casa, eu quero voltar para casa essa noite. Eu quero estar na sua presença, eu quero sentar à mesa novamente com o Senhor. Realmente eu falhei, eu te desobedeci, eu andei por caminhos que não te agradavam, mas essa noite eu quero voltar aos teus caminhos, eu quero estar de volta à casa do Pai. Ore ao Senhor, peça a Ele. Aleluia, aleluia. Eu vi 1000 histórias de como Aleluia. alguns vêm a ti, mas eu sou. Vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, eu nunca estou só.
Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu sei que muitos procuram resposta em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos resposta que só tu pode dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Se tu és, é perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai.